Bom, muito boa noite. Depois desta apresentação simpática, que cria imediatamente um ambiente agradável de falar abertamente sobre as coisas com um ar menos solene. Eu vou fazer meia dúzia de considerações que umas são um pouco teóricas e outras são, digamos, derivadas da minha própria experiência, um pouco por este mundo, como diplomata, e evidentemente há esta ideia hoje muito de diplomacia económica. Eu tenho algumas reticências quanto à palavra, porque acho que a diplomacia necessariamente, mesmo que não se chame de económica, se não envolver a vertente económica, não é diplomacia. Quer dizer, porque a diplomacia tem necessariamente que envolver, e sempre envolveu, e hoje mais do que nunca, evidentemente de modos diferentes, consoante o mundo se vai modificando e as relações internacionais se vão modificando. De modo que julgo que é impossível hoje imaginar um embaixador exercendo diplomacia, seja onde for, tanto no âmbito multilateral como no âmbito bilateral, sem a componente económica, sem a componente financeira, sem a componente científica, porque há necessariamente cooperação económica nestes três níveis. E mais, no domínio cultural, etc. Portanto, quer dizer, a diplomacia abrange efetivamente uma quantidade de valências, porque os interesses do país que se representa também têm várias valências, quer dizer, não têm só uma valência. Mas o que eu gostaria talvez um pouco de referir é que nós vivemos num mundo efetivamente hoje diferente do mundo de há 10 anos e do mundo de há 20 anos. E essas diferenças têm que ser apercebidas da mesma maneira por um gestor internacional como por um diplomata. Não há uma diferença tão grande como se possa pensar entre um empresário que quer internacionalizar uma empresa e um diplomata. Porque, no fundo, também não há uma diferença tão grande entre uma empresa e um país. A gestão de um país faz-se em grande parte como se faz a gestão de uma empresa, especialmente de uma empresa que se quer internacionalizar. De uma empresa que não se quer internacionalizar é diferente e não vale a pena agora falarmos nisto. Pois, uma das coisas que me incumbiram de falar e de ensinar aqui, de conversar com as pessoas sobre este assunto, porque nenhum de nós pode ensinar nada a outros, convém discutir estes assuntos, será o problema da geopolítica. O resto da geopolítica hoje é muito difícil distinguir da geoeconomia, na medida em que, no mundo global, em que a importância da economia e das finanças é tal, a geopolítica confunde-se necessariamente com a geoeconomia. Mas a geopolítica é tão fundamental para a gestão de um país na sua vertente internacional, como é para uma empresa que se quer internacionalizar. Normalmente um país que quer penetrar numa determinada área do mundo, ou num país, ou numa área do mundo, tem que conhecer a geopolítica que está atrás disto tudo e a geoeconomia, da mesma maneira que uma empresa que quer passar a penetrar num determinado país ou numa determinada área do mundo. Portanto, estas coisas não são tão diferentes quanto as pessoas possam pensar. O que é fundamental é talvez ter uma noção de que as grandes noções, digamos assim, que havia há 10, há 20, há 30 anos, de geopolítica não são as mesmas. A grande noção, no fundo, que está por trás da geopolítica seria a geografia física. Mas a geografia física, enfim, seriam, desde antigamente, as montanhas, os vales, os rios, até às fronteiras físicas. Simplesmente nós temos que pensar que as fronteiras cada vez são menos físicas. As fronteiras são hoje completamente diferentes do que eram há 10 ou 15 anos atrás. Há fronteiras que não têm nada a ver com fronteiras físicas.
Pense, por exemplo, no Muro de Berlim. O Muro de Berlim constituiu uma fronteira geopolítica e uma fronteira geoeconómica. E o Muro de Berlim acabou. Portanto, quer dizer, durante X tempo houve uma fronteira que determinava determinado tipo de reações e de maneiras de agir em termos geopolíticos e geoeconómicos e hoje deixou de existir. Portanto, tudo isto, quer dizer, a alteração do sistema de fronteiras é cada vez maior. E lá uma frase que o Bismarck disse e que eu julgo que é muito importante e hoje talvez ainda se pareça mais importante. Quando o Bismarck dizia que quem pensar que a Europa é uma entidade geográfica engana-se. É fundamentalmente uma entidade política. E eu suponho que isto hoje é mais válido do que era antes. O que significa que todas estas noções são constantemente a evoluir e nós não podemos ficar presos a uma noção destas, nem em política, e é um perigo. É um perigo dos nossos políticos, nossos, não digo portugueses, dos políticos em geral, ficarem presos a muitas noções que são noções que já não se aplicam. O mesmo acontece com os empresários. Portanto, quer dizer, estas noções têm que ser muito flexibilizadas. A geografia, hoje, é uma geografia que se baseia muito mais no sistema de comunicações. O sistema de comunicações que levou à globalização determina um outro tipo completamente de fronteiras que as velhas fronteiras físicas. E isto tanto vale para a diplomacia como vale para uma empresa que se quer instalar num determinado lugar. Porque tem que pensar nesse lugar, não como um lugar cujas fronteiras são as fronteiras geográficas, mas que tem fronteiras completamente diferentes. E que fronteiras que podem ser financeiras, podem ser fronteiras monetárias, podem ser vários tipos de fronteiras que são muito mais importantes do que as geográficas para quando uma pessoa quer, digamos assim, desenvolver um negócio ou quer desenvolver uma política externa. De maneira que estas coisas não são tão diferentes umas das outras. É isso que eu espero, de resto, enfim, no curso que daremos, de poder falar destes assuntos de uma maneira mais concreta e de discutir com as pessoas de uma maneira mais concreta o que é que isto significa e as implicações que isto tem. Depois, há outros tipos de problemas que isto gera e que são problemas que têm a ver com a interculturalidade que isto gera. A interculturalidade sempre houve, também não é nada de novo, quer dizer, nós não estamos a descobrir a roda. Simplesmente a acuidade com que certos conceitos que existiam passaram a existir, quer dizer, que eram conceitos que constituiriam uma terceira prioridade entre aquilo que se tinha que ter em consideração, muitos deles passaram a ser uma primeira prioridade. E isto acontece cada vez mais, quanto mais a globalização existir. Isto é fundamental ter em conta em qualquer processo de negociação e em qualquer processo de decisão. Portanto, os próprios decision-making process, assim como os processos de negociação, que sejam eles diplomáticos, que sejam eles empresariais, porque não convém, mais uma vez, repito, pensar que a diplomacia entre Estados é totalmente diferente da diplomacia, ou melhor, das relações empresariais no mundo internacional. As negociações têm as mesmas técnicas, ou deveriam ter as mesmas técnicas, se não falham numa coisa como falham na outra. Esse tipo de aproximação julgo que é importante, portanto, acabar com esta barreira que, se pode ter sido mais importante há uns anos largos atrás, é cada vez mais diluída e, por isso, a importância daquilo que aqui a nossa Presidente chamou a diplomacia económica é cada vez mais importante e tem uma preponderância maior. Bem, estes serão os temas que eu, naturalmente, desenvolverei mais ou menos no curso que iremos ter. Muito obrigado.